Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós gostaríamos de dizer a todos os irmãos que Cântico de Sião tem o prazer de chegar ao seu lar e de agradecer a você por abrir suas portas, por abrir as suas janelas e abrir para que nós possamos entrar com a palavra de Deus, com a palavra maravilhosa, que não existe outra palavra melhor do que a palavra de Deus. A todos os nossos irmãos que nos assistem em todas as partes do mundo, na Europa, em todo em todos os países europeus, nós queremos dizer a todos vocês a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós já temos aqui irmã Jebson, ok, irmã Evelyn Souza, que já estão entrando aqui com todo vapor na linha. Glória a Jesus. Nós já temos aqui 24 pessoas nos assistindo. Glória a Deus. Temos ali na televisão. Louvado seja Deus. Estamos felizes, irmãos, porque nós amamos vocês. Aleluia. E eu sei que os irmãos nos amam também. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu esqueci hoje de colocar o título do programa ali na televisão. Eu gostaria de ter colocado, mas nós chegamos um pouquinho atrasado e não deu tempo de colocar. Mas o título da nossa mensagem hoje é possível os mortos comunicar-se com os vivos? Se o meu técnico pudesse fazer esse título, não sei se dá para fazer aí. É possível os mortos comunicarem-se com os vivos? É uma pergunta. Glória a Jesus. Nós sabemos que não é verdade, né, irmão? Mas nós vamos destrinchar este assunto aqui hoje. Glória a Deus, para a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus amados irmãos, a todos os irmãos que nos assistem em todos os territórios brasileiros, nós gostaríamos de dizer a todos vocês: a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na vossa casa, no vosso lar. Aleluia. A todos os nossos irmãos que falam espanhol, que nos assistem, Deus lhe bendiga. Em nome de Jesus, lo Hijo de Dios. All the American people that speak English, I would like to invite you to be with us until the end of this program, because we love you and God loves you too. And please, don't leave us alone. Be with us until the end of this program. Hallelujah. Praise God. Glória a Jesus. Nós estamos convidando a todos os irmãos que estejam conosco até o fim desse programa para que nessa viagem linda e maravilhosa da palavra de Deus, hoje conosco, para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de pedir ao meu técnico que colocasse o meu relógio em funcionamento, por favor, que não está funcionando. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos broadcasting aqui da cidade de New Bedford, Massachusetts. Nós estamos televisionando da cidade de New Bedford, estado de Massachusetts, Estados Unidos da América. E eu louvo ao Senhor por essa oportunidade que Deus tem me concedido há 22 anos estar nessa estação de televisão para proclamar a palavra de Deus, para proclamar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a todos vocês que nos assistem através do YouTube, eu gostaria de dizer para vocês que para nós é um prazer muito grande estar sempre televisionando, mostrando para vocês a palavra de Deus, essa palavra que Deus é o dono da sua palavra. Louvado seja Deus. Amados irmãos, nós iremos, a todos os irmãos que nos assistem, dizer a todos vocês que nós iremos ler no capítulo 28 de 1 Samuel, que vai nos falar acerca de um assunto muito interessante. É possível os mortos comunicarem-se com os vivos? Irmãos, por que eu vou falar sobre este assunto? Geralmente eu tenho falado sobre Apocalipse, eu gosto muito de Apocalipse, mas muitas pessoas às vezes me fazem perguntas sobre este assunto. E então aqui é um lugar mais adequado para nós respondermos suas perguntas e ao mesmo tempo nós falarmos da palavra de Deus, aleluia. Então eu fico muito contente, porque eu estou aqui para responder as perguntas de vocês. Glória a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós estamos aqui para ler a palavra e agora falar sobre ela. Vamos lá em 1 Samuel, capítulo 28, que diz assim: meus amados irmãos, este texto de 1 Samuel nos trará um dos assuntos mais complexos, ok? Mais complexos, talvez mais tenso, onde há uma enormidade de opiniões diversas, que muitas pessoas têm as suas opiniões, né? Claro, mesmo que você não concorde com a opinião, mas nós devemos respeitar, não é, irmãos? Então, há enormidade de opiniões, mas precisamos buscar o discernimento de Deus para compreender esta passagem, sem cair nos desvios escorregadios que tantas vezes se nos apresentam, ok?
Lemos 1 Samuel capítulo 28, versículo 1 em diante, que diz: Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e teus homens. Segundo, então disse Davi a Aquis: Assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Ok? Disse Aquis a Davi: Por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Versículo 3. Já era Samuel morto e todo Israel tinha chorado. Irmãos, preste atenção na leitura que nós vamos falar. Já era Samuel morto e todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns, quer dizer, as pessoas que são necromantes, as coisas assim, os médiuns e os adivinhos. Quarto, ajuntaram-se os filisteus e vieram a acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. 5. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito estremeceu o seu coração. 6. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. 7. Então disse Saul a seus servos: Aprontai-me uma mulher que seja médian, para que encontre com ela e a consulte. Vejam bem, irmãos, onde já começou aqui o erro. Irmão Ruth Alves, seja bem-vindo ao programa Cântico de Sião. Então veja bem aqui, irmãos, aqui já começou o erro de Saul, ok? Ele disse: me arranje uma mulher, ok? Para que eu fale com ela e consulte ela. Disseram-lhe os servos: há uma mulher em Dor, que é médium. 8. Saul disfarçou-se, vestiu-se outras roupas e foi e com ele 2 homens. E de noite chegaram a mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia, que a necromancia é consultar aos mortos, as pessoas que já morreram, ok? E me faças subir aquele que eu te disser, disse Saul, para aquela mulher, ok? 9. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes que Saul fez. Ela estava pensando que ela estava conversando com outra pessoa, porque Saul estava disfarçado, mas ela conversava com Saul. E ela disse, a mulher disse: bem sabes o que Saul fez, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos, porque pôs-me armas ciladas à minha vida para me matares. 10. Então Saul lhe jurou pelo Senhor. Veja bem, irmãos, jurou pelo Senhor nas coisas más, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isto. 11. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Ela perguntou. Respondeu ele: faz-me subir a Samuel. Versículo 12. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Ela reconheceu ali nessa hora que era Saul que estava falando com ela. Respondeu-lhe o rei: não temas o que vês? Perguntou ele. Então ela respondeu: vejo um Deus que sobe da terra. Versículo 14. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se encurvou e prostrou-se. Versículo 15. Samuel disse a Saul: por que me inquietastes, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou-se de mim, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para que reveles o que devo fazer. 16. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntaste, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? 17. Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio. Ele te dissera: tirou o reino da tua mão e deu ao teu companheiro Davi. 18. Como tu não deste ouvidos à voz e não escutastes o que ele no furor da sua ira ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor fez hoje isto. 19. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã, tu e teus filhos, ok? Estareis comigo. E o acampamento de Israel,
o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Versículo 20. De súbito caiu Saul, estendido por terra, e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. E faltavam-lhes as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. 21. Aproximou-se de Saul a mulher, e vendo Assais perturbado, disse-lhe: Eis que tua serva deu ouvidos à tua voz, e arriscando a minha vida atendi às palavras que me falaste. 22. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e permite que eu ponha um pouco de pão na tua presença, na tua boca, e coma, para que tenhas forças e te ponhas a caminho. 23. Porém, ele recusou e disse: Não comerei. Mas os seus servos e as mulheres e as mulheres constrangeram. Quer dizer, insistiram. E atendeu, levantou-se do chão e assentou-se no leito. 24. Tinha a mulher em casa um bezerro cevado, apressou-se e matou, e tomando a farinha, a amassou e a cozeu em bolos asmo. E os trouxe diante de Saul e de seus servos, e comeram. Depois se levantaram e foram naquela mesma noite. Ok? Aqui fiquemos, irmãos, até esse versículo. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Jesus Cristo, Pai, te exaltamos, Senhor, te glorificamos. Meu Pai, eu entendo que dentro de alguns minutos, Senhor, esses estúdios, Senhor Jesus, estarão pequenos, Senhor Jesus, ficarão pequenos para conter a tua glória. Pai, os que estiverem tristes, Senhor, eu te peço, saltarão de alegrias agora. Senhor, os que estiverem se arrastando, irão voar, Senhor Jesus, e irão sair voando nas asas de um novo tempo, Senhor. Pai, enche esses estúdios com tua glória, e num raio de 5 quilômetros, Senhor, se houver algum demônio alojado, como autoridade do céu, eu ordeno no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, no mundo do Espírito, para que eles fujam gritando como porcos, aleluia. Porque se não saírem, eles serão queimados com o poder da sua glória, que será derramada, Senhor. Ó Deus, desce os céus aqui agora, Senhor. Ó Deus, envia teus anjos trazendo brasas vivas de fogo em suas mãos, e espalha, Senhor, sobre nós agora. E onde houver, Senhor, um crente cheio do Espírito Santo, mostra para ele, Senhor, o caminho da verdadeira adoração. Ó Deus, usa-me, Senhor. Usa-me, ó Deus, mais uma vez, para falar a tua palavra com poder e com glória. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu te peço, Senhor. Vai de encontro a cada um dos teus filhos nesta hora. Queima todo o mal, Senhor. E envia os teus anjos aqui agora. E o poder do teu Espírito sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus amados, meus queridos irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amados, eu gostaria de pensar com vocês sobre o seguinte tema. É possível os mortos comunicarem-se com os vivos? Mais uma vez, é possível os mortos se comunicarem-se com os vivos? Meus irmãos, na década passada, diz ou conta que há um livro chamado Reavivamento Satânico, ok? Seu autor é chamado Mark Bobeck. É muito chocante, irmãos, você pegar a palavra reavivamento e acrescentar a palavra satânica. Porque parece que reavivamento é um termo nosso, um termo cristão que nos fala da obra do Espírito Santo e traz alento para uma igreja que está fria, árida ou seca sem a presença de Deus. Nesse livro, Mark Bobeck, nesse livro, ele retrata com eloquência a corrida do Ocidente rumo ao ocultismo, ok? A orientalização da Europa. A abertura de todas as portas do Ocidente para aderir ao ocultismo e ao satanismo. Meus amados irmãos, a bruxaria, a feitiçaria e as obras das trevas. A humanidade tem obedecido, irmãos, à luz de 1 Timóteo 4:1, que nos diz assim: a ensinos de demônios, a doutrinas de demônios, a humanidade tem obedecido à doutrina e a ensino de demônios. Nós sabemos que no Brasil, principalmente, é um lugar onde há muita bruxaria, muita feitiçaria, muitas coisas diabólicas. Nós sabemos que as pessoas de televisão, antes deles fazerem uma novela, eles vão se invocar os demônios, eles vão invocar um satanista para que ele possa ter mais êxito, para que ele possa ter mais, como é que diz, irmãos?
é êxito mesmo diante dos seus espectadores que eles assistem. Mas nós sabemos, irmãos, que diante de todo esse miticismo, a partir do aspecto literário, um dos mais famosos nesta área no Brasil, principalmente o escritor chamado Paulo Coelho, não sei se os irmãos já leram acerca disso, por exemplo, cujos livros são apreciados no mundo inteiro dentro desta aventura, ok? Mística. Eu não sei se vocês perceberam, mas a Rede Globo, irmãos, de televisão, é altamente comprometida com esta bandeira através de suas telenovelas. Hollywood também está deliberadamente comprometido com esta bandeira também nos seus filmes. Todos os lados você olha, irmãos, e se depara com placas sobre necromantes. O que é necromantes? Pessoas que falam, muitos falam com almas, pessoas que falam, dizem que falam com pessoas do outro mundo. Muitos políticos e muitos artistas consultam espíritos para compor e para cantarem suas músicas, para fazerem sucesso nas paradas de sucesso. Irmão, nós temos que ter cuidado. Oh Deus, tem de misericórdia. Ao se apresentarem nos palcos, amados irmãos, eles têm que procurar um necromante, procurar um feiticeiro, procurar um macumbeiro, para que ele possa fazer mais sucesso, ganhar mais e mais dinheiro na vida. Oh, Deus amado, mas meus amados, nós estamos vivendo esta cultura e respirando esta cultura. E dentro desta cultura, amados, entra essa questão que é a alma do homem. A alma do homem pecador entra nesta cultura do ocultismo, do espiritismo, do espiritualismo. É a consulta dos vivos aos mortos. E o viés é muito simples. Não há humano, não há família que não possa pôr a dor do luto, que não passe por a dor do luto. Nós sabemos disso, da saudade. E quantas pessoas que na sua angústia, na sua aflição, de enfrentar, aleluia, o luto, de enfrentar a despedida de um ente querido, não sabe para onde vai, não se sabe como está. E a pessoa que não tem o conhecimento da verdade de Deus e não conhece sua palavra e não tem a esperança cristã, ele entra em pânico. Ele entra em pânico e fica pensando, meu Deus, onde está? Como está? E entra em desespero. E sem pergunta, onde está? Ok? Às vezes eles perguntam, onde está meu ente querido? Está sofrendo? Está bem? Será que tem um recado para nós? Precisa de alguma ajuda? E é nesse viés que muitos procuram os necromantes. É neste viés que muitos procuram os feiticeiros para conversar com os feiticeiros. Ok? Para consultar os mortos, para buscar alguma coisa, alguma mensagem, dizem, do além. Eles falam que vão buscar uma mensagem que venha do além. Para receberem uma orientação para a vida, ou para buscarem uma saída diante de uma grande angústia na alma. Pois bem, amados, aqui está este texto de 1 Samuel, capítulo 28, aleluia. Esse texto não é nada mais, nada menos do que uma sessão mediúnica, ok, irmãos? Se vocês leem, porque aqui é a história de um rei que era apóstata, que apostatou da fé e que foi procurar uma feiticeira. Então, é uma sessão mediúnica. Esse texto nada mais é do que o rei de Israel, um apóstata chamado Saul, a quem Deus já havia rejeitado, que vinha e está agora longe de Deus. E Deus não falara mais com ele. E agora ele mesmo que havia desterrado de Israel os médios e adivinhos, ele voluntariamente procura e deliberadamente vai consultar uma necromante, ou seja, uma feiticeira. Ele vai consultar uma feiticeira. Alguém que consulta os mortos, alguém que consulta os mortos, irmão, será que eles falam mesmo com esses mortos? E eu quero introduzir este assunto para dizer o seguinte: Saul já estava num afastamento progressivo de Deus. Nós sabemos que ele já estava desviado, nós sabemos que ele já tinha apostatado da sua fé, ele estava no afastamento progressivo de Deus. E consultar uma necromante foi o último degrau de sua decadência. Vamos ver depois que a Bíblia diz que Deus o matou por causa da sua desobediência. E hoje muitos que estão saindo fora dos caminhos do Senhor e procurando essas pessoas que fazem macumba, que fazem feitiços, eu quero dizer para você nesta noite, você está correndo perigo espiritual e material.
porque Deus odeia esse tipo de coisa. Aleluia. Glória a Jesus. Esse é o último degrau da decadência de uma pessoa. Vamos ver que depois que a Bíblia diz, irmãos, que Deus o matou. Embora ele cometera suicídio, como nós sabemos na palavra de Deus, que Saul cometera suicídio. Mas Deus o matou porque ele desobedeceu consultando uma necromante. Ele foi o último estágio da degradação da vida de Saul. Porque isto é importante dizer para a nação brasileira, irmãos. Por que isso é importante dizer para a nação brasileira, para os cristãos que deixam Jesus e que vai para macumba? Isso, irmãos, é muito importante dizer. Sabe por quê? Porque quando o país se rende a esta crença e quando os meios de comunicações de massa mais poderosos desta nação proclamam esta crença, então nós precisamos gritar bem alto, aleluia, e em bom senso, em bom som, e dizer ao Brasil que isto é uma abominação aos olhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E infelizmente muita gente está mergulhando nesse caminho, mas é uma abominação aos olhos de Deus. Precisamos dizer às pessoas que busquem isto como a melhor das intenções. Precisamos ouvi-las, que elas estão entrando num caminho de morte. Nós precisamos, como profeta de Deus, como filho de Deus, explicar para essas pessoas que eles estão entrando num caminho de morte. Se você vê no capítulo 13 deste livro, Saul desobedece a Deus. E Samuel lhe diz, você rejeitou a Deus. Deus também te rejeitou. E Deus levantará outra pessoa, disse Samuel para Saul. Deus levantará outra pessoa para ocupar o teu trono. Irmãos, não pense que você é insubstituível. Você é substituível. Quando Deus levou Moisés, Deus deixou quem? Josué para substituir e levar o povo para entrar na terra prometida. E Deus constituiu Josué como sucessor de Moisés. Talvez você possa falar, nossa, essa mensagem, eu não gosto de ouvir essa mensagem. Essa não é o tipo de mensagem que eu quero ouvir. Irmãos, esta é uma mensagem que nós, o povo de Deus, precisamos de ouvir. Nós temos que gritar bem alto e proclamar ao mundo que necromancia, que falar com mortos, não é do agrado de Deus. Aleluia. Louvado seja. No capítulo 15, Saul não obedece mais uma vez integralmente uma ordem de Deus, ok? E obediência parcial é desobediência total. Aleluia. Se você está pensando que está obedecendo a Deus parcial, você está completamente errado. Eu estou completamente errado. Mas vamos obedecer a Deus totalmente. Chega um momento, irmãos, que depois de ser rejeitado por Deus, ele é tomado por um ciúme doentio de Davi. Ele fica enciumado de Davi, ok? Ele é enciumado por causa de uma música que faz sucesso nas paradas de Israel. Qual foi a música? Diz que as mulheres saltavam e gritavam, Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Saul matou seus milhares, mas Davi matou 10 milhares. E ele ficou enciumado por causa dessa música, ok? E a partir daí, diz a Bíblia, que o espírito maligno entra na vida de Saul. Aleluia. E ele passa a odiar. E o ódio, irmãos, é uma porta aberta para os demônios. Disse Paulo em Efésios, irai-vos, mas não pequeis. Porque o ódio é uma porta exposta, é uma porta aberta para que os demônios possam entrar. Não se deixe, a Bíblia diz, não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira. Nem deis lugar ao diabo. Efésios 4, 26. E agora este homem está possuído por espíritos malignos. Seu coração está cheio de ódio. Seu coração está cheio de inveja. Agora este homem que é rejeitado por Deus, ele endurece seu coração. E é nesse momento que Deus não fala mais com ele. Irmãos, tenhamos cuidado para que Deus não venha se afastar de nós, para que nós não venhamos a entristecer o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que os homens entristeceram a Deus e Deus foi para o céu e ficou 400 anos
sem falar com o seu povo aqui na terra. Nem por sonho, nem por visões, nem por revelações, nem por nada. Por quê? Porque Deus se entristeceu. Aleluia. Então agora, meus irmãos, esse homem estava cheio de inveja. Agora este homem é rejeitado por Deus. E ele endurece o seu coração. E é nesse momento que Deus não fala mais com ele. E ele consulta, mas Deus não fala mais com ele. Amados, há um grande risco dos homens rejeitarem a Deus. E Deus lhe dizer, basta, é suficiente. Não quero mais saber de nada. Glória a Jesus. Pastor Neline, seja bem-vindo, amado, ao programa Cântico de Sião. Então chega uma hora que Deus diz assim, basta, não quero mais saber dos homens, porque eles não querem mais saber de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Basta. Eu entrego você a você mesmo, diz Deus. Eu entrego você a você mesmo, ok? E é nesta hora, então, que os filisteus, mais uma vez, vêm guerrear contra Israel. E quando Saul percebe que ele está em desvantagem militar, quando ele percebe que seu povo cairá nas mãos dos filisteus, ok? E quando ele percebe que seu genro Davi, a quem ele odiava e perseguia, é agora o escudeiro do rei filisteu que vem contra Israel, quando ele percebe que agora ele está encurralado ele está empachado pelas circunstâncias e não há mais saída, e ele desespera e ele consulta Deus e Deus não mais fala com ele. Deus simplesmente calou-se. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele vai e toma uma decisão e diz, tá bom, você não quer falar comigo, Deus? Você não quer dizer nada para mim? Eu vou procurar uma feiticeira, uma média, uma necromante para consultar os mortos. E aqui, para que você entenda, amados, a cena deste texto, eu quero levar você à seguinte compreensão, que Saul estava sugestionando a cair nas malhas da necromancia, ok? Vejamos primeiramente, ele estava falido espiritualmente, e ele é o primeiro ponto, porque ele estava sugestionado, porque ele estava frágil espiritualmente, ok? Veja comigo o verso 6. Consultou Saul o Senhor, mas Deus não lhes respondeu. Nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Amados, deixa eu te dizer algo. Não tem algo mais perigoso de que Deus falar, Deus exortar, Deus orientar, Deus advertir. E muitas vezes Deus está falando a este mundo perdido, Deus está advertindo as vidas. E sabe o que eles fazem? Eles tapam os ouvidos. Eles fazem de conta que não estão ouvindo mais nada. Eles tapam os seus ouvidos e de repente Deus não te ouve mais. Fim da linha. Fundo do poço. Crise espiritual. Já pensou, irmãos? Que ponto que a pessoa chega? Segundo lugar, Saul estava em meio, ok? Estava em meio a uma grande crise psicológica. Porque quando a pessoa já não ouve mais de Deus, não escuta mais nada, e ele se desespera, e ele vai procurar uma feiticeira, uma mulher que conhece, um homem que conhece a Deus, uma mulher que conhece a Deus, e que vai procurar um feiticeiro que conhece a palavra de Deus, ele não está nas suas faculdades mentais certas, de maneira alguma. Glória a Jesus. Irmã Marilda Prata, seja bem-vinda, amada. Ele não está com seus pensamentos funcionando bem, ok? Então ele estava numa grande crise psicológica, não só psicológica, mas espiritual. Veja o verso 5. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de quê? De medo. Medo é desespero. E muito se estremeceu o seu coração. Seu coração virou água. Seu coração ficou em pânico. Ele ficou fragilizado emocionalmente, falido espiritualmente e turbulento. Ele ficou todo atrapalhado. Louvado seja Deus, aleluia. Ele ficou turbulento.
e na vida psicológica, ele está fora do equilíbrio emocional. Irmãos, quantas pessoas hoje em dia, eles ficam fora do equilíbrio emocional e eles pensam ainda que estão agradando a Deus. Nós vemos a história de Sansão. Sansão muitas vezes, mesmo no pecado, mas ele se levantou e o Espírito ainda não tinha abandonado ele, porque ele ia ao encontro dos filisteus e ele guerreava contra eles. Mas muitas vezes o Espírito de Deus já se afastou de você e você ainda fica pensando que Deus está ali com você do seu lado. Meus amados irmãos, é um perigo total, ok? É um perigo total. Terceiro aspecto, ele está num profundo esgotamento físico. Veja no verso 20, parte B do verso. E faltava-lhes as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. A gente percebe aqui que ele passava o dia sem comer. E quando a pessoa está assim, irmãos, é porque ele está angustiado. Ele não consegue comer, ele não consegue se controlar. Então ele passava o dia sem comer, ele caminhava à noite disfarçando para que ninguém soubesse que ele era Saul, sem comer pão de dia e sem comer pão de noite. Ok, irmãos? Debaixo de grande tensão psicológica, debaixo de grande tensão espiritual, debaixo de grande empretecimento físico. Este é um homem sugestionado a cair nessa rede, a cair nessa malha do diabo, a cair nessa rede satânica. E quantos hoje estão caindo nesta malha? Quantos hoje estão caminhando de passos largos para a macumbaria, para a feitiçaria e apostatando da sua fé? Irmã Jeane Vieira, seja bem-vinda, amada. Eles estão apostatando da sua fé em Jesus Cristo. Eles estão sendo sugestionados a cair nessa rede. Note algo aqui, irmãos. O pecado deixa o homem o quê? Tolo. O pecado faz o homem ficar tolo, porque o que ele se propõe é se disfarçar. Veja o verso 8. Ele se disfarçou. Saul disfarçou-se. Vestiu-se outras roupas e se foi. Só que tem algo muito interessante acerca de Saul. Diz o texto bíblico que ele era o homem mais alto de Israel. Ok, irmãos? Do ombro para cima, ele era como um gigante. Ele era indisfarçável. Todos ali não tinham como disfarçar deste homem, porque ele era um homem muito gigante. Ok, irmãos? Mas o pecado faz a pessoa se tornar tola, faz a pessoa se tornar louca. Ok, irmãos? Então, ele era uma pessoa sugestionada. Agora veremos as tensões de quem se envolve com uma necromance. Ok, irmãos? O que é necromance? Pessoas que falam com mortos. Irmãos, Deus me trouxe esse assunto para falar hoje, porque muitas pessoas têm me perguntado sobre este assunto. Inclusive, uma amiga minha me deu um assunto hoje, nossa, que eu fiquei arrasada. Como pode um servo de Deus crer em palavras que um morto vem e fala para você fazer isso e fazer aquilo, fazer aquilo? Isso não é um morto, irmãos, esse é Satanás que se apresenta para enganar as vossas vidas, para enganar o povo de Deus. Agora, irmãos, veremos as tensões de quem se envolve com uma necromância. Primeira tensão. Vejamos. Eu quero que você compreenda a preparação do terreno para entrarmos na explicação do texto. Eu estou preparando a pregação, preparando o texto. Primeira tensão. Saul age contra a própria consciência. Veja só no verso 3. Já Samuel era morto, e todo Israel tinha chorado, e o tinham sepultado em Amá, que era sua cidade. Saul havia desterrado o quê? Os médiuns, os espíritas, os adivinhos. Quando ele começou a fazer a obra de Deus, ele estava na graça, então ele mandou todos os adivinhos, todos os necromantes, todos os feiticeiros saírem fora das cidades. Ok? Quer dizer, estava contra, não é? Então, note que no começo do governo dele, de Saul, ele tinha mandado embora de Israel todos os adivinhos e feiticeiros. Os bruxos, os necromantes, os que consultavam os mortos, porque ele tinha feito... E agora eu te pergunto, por que ele tinha feito isto? Porque a palavra de Deus diz que quem consultar os mortos é abominação aos olhos do nosso Deus,
Portanto, Saul mandou eles embora, porque a palavra diz, irmãos, que consultar os mortos é abominação para Deus. Então, os necromantes em Israel eram mortos. Aqueles que eram macumbeiro e feiticeiro, eles eram mortos em Israel, ok? Eles eram mortos. Era algo que Deus não tolerava, era a macumbaria. E agora, ele mesmo, Saul, que desterrara esse povo para fora, agindo contra a sua consciência, agindo contra o que ele fizera no passado, ele mesmo é um candidato aí a um centro espírita. Os irmãos já pensaram sobre isso? Que triste. A consultar um necromante. Ele é um homem em contradição. Ele é uma guerra ambulante aos olhos de Deus. Segundo, Saul perde completamente o temor de Deus. Veja no verso 10. Então Saul, do capítulo 28, irmãos. Saul jurou a necromante pelo Senhor. Tão certo como vive o Senhor. Veja, meu irmão, jurando por Deus em frente a uma feiticeira. Ele disse, tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isto. Preste atenção, irmãos, nisto. Deus havia dito lá no Pentateuco que quem consultasse uma macumbeira ou um necromante, os mortos, necromantes chamam-se mortos, os mortos estavam o quê? Praticando abominação diante dos olhos de Deus. Então estava passível de morte. Agora, Saul, um homem apóstata, ok? Um homem apóstata, ele vai para esta necromante, que consulta os mortos, que ela pode fazer isso. Ele diz para ela, você pode fazer isso tranquilamente, porque ele jura em nome de Deus que nada vai lhe acontecer aqui. Ele assumiu aqui o quê? O lugar de Deus. Como que ele vai jurar por Deus, pois se isso é abominação aos olhos de Deus? Como que ele vai jurar por Deus quando isto é uma abominação aos olhos de Deus? Quer dizer, ele assumiu o lugar de Deus. Ele promete em nome de Deus o que Deus não está prometendo. Irmãos, nós estamos vivendo dias hoje que muitas pessoas estão prometendo o que Deus não está prometendo. Eles estão prometendo coisas e falando que Deus está falando quando Deus está longe dessas coisas. Deus, irmãos, está irado com esse tipo de gente. Deus está irado com esse mundo. Então Saul, ele foi insolente. Ele é blasfemo. Ele é um apóstata. Ok, irmãos? Terceiro, veja comigo o verso 8. Ele age com insolência. Saul disfarça-se. Vestiu-se outras roupas. E com ele 2 homens de noite chegaram à mulher e ele disse, peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faças subir aquele que eu te disser. Disse Saul à mulher feiticeira. Faz-me subir aquele que eu te disser. Vejam bem que insolência, irmãos. Que insolência. Glória a Jesus. Os irmãos estão entendendo? Eu estou vendo a irmã Marilda ali, ficou um pouquinho quietinha, está prestando atenção. Eu sei que todo mundo está prestando atenção. Isso é um assunto interessantíssimo, irmãos. Perigosíssimos, irmãos. Nós temos que ter cuidado. Então, irmãos, ele agora chega para a mulher, para a feiticeira, e diz, me faça subir aquele que eu te disser. Preste atenção agora, irmãos. Afine seus ouvidos. Ele quer que o negócio aqui funcione mesmo. Ok? E ele está querendo que esta consulta aos mortos vale mesmo apenas, ok? E o que é isto? É realidade mesmo, irmãos. Então, ele pensa, aqui quem manda sou eu. Eu sou o rei. Eu sou o rei de Israel e quero que você faças o que eu mandar. Ele não sabia que Deus já o tinha rejeitado. Deus já tinha escolhido Davi para levantar em seu lugar. Ele não tinha percebido isso. Então ele pensava, eu sou o rei, eu mando, então ela vai ter que fazer o que eu quero. E ele pensa que está no controle de todas as coisas. Ele pensa que ele manda no céu e que manda no inferno. Mas não é assim, irmãos. Nós estamos vivendo dias assim, irmãos. Nós estamos vivendo dias em que as igrejas do Senhor, muitas pessoas estão saindo dentro das igrejas do Senhor e falando, Deus está falando isso, Deus está dizendo aquilo e aquilo outro. Quando Deus não está falando nada, é você que está falando. Pelo amor de Deus, vamos ter cuidado, irmãos.
Vamos pedir a Deus misericórdia para as nossas vidas, para que nós não entremos no caminho de Balaão, para que nós não entremos no caminho de Saul. Meu Deus! Muitos estão com as mentes cauterizadas, já não sentem mais o que é errar, o que é natural. Eles já não sentem mais, eles fazem o sobrenatural de natural. Quando Deus opera, ninguém já não vê mais. Por quê? Porque as pessoas já não estão mais na espiritualidade de Deus. Nós temos, amados, que buscar o Senhor enquanto se pode achar, diz a palavra de Deus. Invocar enquanto está perto, porque as coisas que estão para vir a esse mundo, meus amados irmãos, são coisas tremendas, que se nós não estivermos na presença do Senhor, nós vamos fazer como Saul fez. Então agora ele pensa que ele manda no céu, ele pensa que ele manda no inferno. Ele pensa que ele é o rei supremo de toda a terra. Que insolência, que petulância, tola vaidade. Desordenado, totalmente errado. Coitado desse homem. Irmãos, aleluia. Veja agora o verso 11. Então ele pergunta à mulher, quem te farei subir? A mulher pergunta a ele. E ele diz, faz-me subir, Samuel. Agora notem algo aqui, irmãos. No capítulo 15, versículo 35, que diz, nunca mais viu Samuel a Saul até o dia de sua morte. Porque quando Deus mandou Samuel falar com Saul, que Deus já o tinha rejeitado, Samuel foi com muita dor no coração, porque ele tinha pena de Saul. Mas dali ele partiu dali e nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte. Porém, Saul tinha pena. Quer dizer, Samuel tinha pena de Saul. Deus havia arrependido de ter constituído Saul como rei sobre Israel. Samuel se apartou de Saul porque Saul se apartou deliberadamente de Deus. Então, quando ele se separou de Deus, Samuel como profeta de Deus, Samuel como homem escolhido de Deus, Samuel como sacerdote de Deus, ele não podia estar do lado de uma pessoa errada. Não, mas deliberadamente ele se separou dele. E Samuel agora se apartou de Saul em vida. Você acha agora, pense bem comigo, você acha agora, ok? Samuel atenderia Saul depois de morto se não atendeu quando ele estava vivo? Irmãos, a profecia aqui é muito linda. Note, por favor, o que está por trás. Pense comigo. Samuel foi santo na vida. Ele termina sua vida lá no capítulo de número 12, dando um testemunho à nação de que ele nada roubou ou pegou de propina, de que ele nada cobiçou, que ele foi íntegro diante de toda sua jornada. Pecaria ele depois de morto contra Deus? Se não pecou em vida? Se não pecou em vida, ele agora iria transgredir a palavra de Deus, a lei de Deus, depois de morrer, quando não transgrediu, quando estava vivo? Não, meus amados irmãos. Jamais ele ia fazer isso. Primeiro, porque ele estava morto. Segundo, porque o lugar que ele estava com Deus. Então, ele não podia transgredir a lei de Deus. Aleluia. Quarto, Saul age com credulidade excessiva. Ok? Ele age com credulidade excessiva. Olhe comigo versos 12 a 14. E ele diz, vendo a mulher, a Samuel, que não foi um Samuel verdadeiro, irmãos, nós vamos chegar ao ponto disso, gritou em alta voz e disse, por que me enganastes? Pois tu és Saul. Naquela hora ali a feiticeira reconheceu que Saul era o rei, que tinha desterrado os feiticeiros, que tinha desterrado os necromantes, que tinha desterrado os mídias para fora da cidade de Israel. Então respondeu-lhe o rei, não temas. Então o que vês? Ela disse, vejo um Deus que sobe da terra. Pergunta a ele, como é a sua figura? E ela diz, vem subindo um ancião, envolto numa capa. Verso 14. Entendendo ele que era Samuel, vejam bem, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Note aqui, irmão, Saul não viu Samuel, ok? O que você nota é um diálogo a partir daí com um suposto Samuel, que não era Samuel,
com Samuel do espiritismo, na qual aquela mulher estava invocando, ok? Com Samuel da necromancia, com Samuel da mediunidade, com Samuel que foi forjado naquele ambiente de escuridão e trevas. Ele viu a Samuel. A descrição que a necromante faz de Samuel, qualquer criança faria. Sabe por quê? Porque Samuel era uma figura carimbada no estado de Israel, ok? Ele foi juiz, ele foi profeta, ele foi sacerdote durante a vida toda, aleluia, desde a sua infância até a sua velhice. Então, irmãos, o pecado aqui, amados, foi cometido dentro de uma sala de necromancia, ok? Irmão Júlio Nunes, seja bem-vindo, amado. Numa sala de necromancia. Amados, tira de nós o bom senso, ok? O discernimento, a clareza de percepção, a credulidade de Saul era tola. Era tola, pois sua fé estava morta. Então preste atenção, que ele está falando é com o suposto Samuel, não com Samuel, que era o sacerdote, o rei de Israel. Mas era com o suposto Samuel, ok? Não com o profeta de Deus. Quinto lugar, Saul agiu com total desrespeito a Deus e a Samuel, ok? Olhe só no verso 15, Samuel disse a Saul, por que me inquietastes, fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se desviou de mim, e já não me responde nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, nem... Por isso chamei para que me reveles o que devo fazer. Irmãos, mortos não conversam com vivos, de maneira alguma. Então ele mostra aqui revolta. Ele diz, olha, Deus não quer falar comigo, mas eu quero que você fale. Apesar de Deus não querer falar comigo, eu preciso que você fale. Era tipo uma ordem que ele estava dando. Ele disse, eu ordeno que você fale comigo. Eu preciso de orientação. Mas Samuel era quem? Profeta de Deus. Então note, irmãos, duas coisas. Ele age com insolência contra Deus, porque Deus não falava por meio de profetas. E Samuel era profeta. E queria que ele falasse com ele. E ele é insolente com Samuel. Samuel não falara com ele mais, nem em vida. Falaria agora, depois de morto? Não. Será que Samuel se insurgiria para desafiar a Deus? Samuel estava lá na glória, com o Senhor, com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Vocês acham que Samuel se insurgiria para desafiar a Deus, para também ir para o inferno depois de morto? No way, como dizem os americanos. No way. De maneira alguma ele não faria isto. Então, como se interpreta esse texto, amados? Eu disse para vocês no começo que esse texto não é simples, pois há muitas tensões. Vocês podem pegarem homens de Deus que olham para este texto e dizem uma coisa, outros dizem outras. Por exemplo, tem 3 interpretações básicas aqui. A primeira delas é que o texto é um embuste. Não apareceu nem Samuel verdadeiro, nem o falso. Tudo isto aqui é um teatro, ok? Muitos assim pensam. Outros dizem, não foi Saul mesmo? Não foi Samuel mesmo? Sim, foi Samuel mesmo. Deus permitiu que Samuel aparecesse ali. Muitos creem assim. Mas não é verdade, irmãos. Isso foi uma sessão espírita entre Saul e a pitonisa, como dizem em outras palavras. A terceira interpretação, procurarei aprovar que esta tese é a verdadeira. Segundo, a Bíblia, o Samuel não apareceu ali. A Bíblia nos diz que o Samuel não apareceu ali. E que este suposto diálogo com este Samuel não é o Samuel da Bíblia. Irmã Lúcia Rego, seja bem-vinda, amada. Não é o Samuel da Bíblia, mas o Samuel da necromancia. Assim pensaram Lutero, Calvino e tantos outros estudiosos da atualidade. Agora quero lhes mostrar, irmãos, se esses homens de Deus viram profundamente que não foi Samuel que subiu, e nós vemos que por Deus, pela palavra de Deus, não foi Samuel, mas foi um Samuel falso que veio ali, numa sala de
de espiritismo. Então nós vemos agora, irmãos, aqui, que o Samuel da necromancia, assim pensaram Lutero, Calvino e tantos outros estudiosos da atualidade, que realmente foi um Samuel falso que apareceu ali. Quero lhes mostrar 9 argumentos para provar que não foi Samuel quem apareceu ali naquela sala de espiritismo. Primeiro argumento: os mortos não se comunicam com os vivos. É o que a Bíblia nos ensina. Por exemplo, segundo Samuel 12, 23, quando nasceu o menino de Betseba, filho de Davi, o juízo de Deus veio sobre a casa de Davi. Deus disse: este menino vai morrer. Davi orou, jejuou, pediu a Deus e o menino morreu mesmo, conforme Deus falara. Então, irmão, se Deus falar que vai morrer mesmo. Porque quando Deus fala, ele cumpre com a sua palavra, ok? Então, Davi fez tudo, mas Deus matara o menino morreu, conforme Deus falara. Quando o menino morreu, Davi disse, está escrito lá no livro de Davi, nos livros de Samuel. Davi disse, eu irei a ele, mas ele não virá a mim, disse Davi. Eu irei a ele, mas ele não virá a mim. Então, os mortos não têm poder de vir falar com os vivos. Por que nós iremos a eles? Porque um dia, ou hoje, ou amanhã, ou depois, nós iremos morrer também. Iremos nos encontrar na glória, ou quem morrer que não for salvo vai encontrar em algum outro lugar, não é, irmãos? Então, Davi, ele aqui diz assim, Davi diz aqui, que quem está vivo, um dia vai encontrar com aqueles que morreram. Se você morrer salvo, se encontrará com os membros da sua família e da família de Deus. Mas aqueles que partiram não voltam mais aqui para se comunicarem conosco. Pense comigo em Lucas 16, ok? Que fala acerca da parábola do rico e do Lázaro. A Bíblia diz que quando o rico foi ao inferno e lá estava em tormentos, e ele pede ao pai Abraão, envia alguém na minha casa para avisar a meus irmãos, para não virem para este lugar, Senhor. Envia alguém, Senhor. Jesus disse, eles têm Moisés e os profetas. Eles têm a Bíblia, ouçam-nos. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos, disse o rico, for ter com eles e ouvirão e crerão. E a resposta foi, se eles não ouvem a Moisés e os profetas, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos, eles não ouvirão. Note que Jesus na parábola não abre mão para mortos. Jesus mostrou-nos aqui e ele não abriu mão para os mortos falarem com vivos. E para que isto aconteça, irmãos, Jesus disse que a primeira teria que haver ressurreição. Para isto acontecer, primeiro teria que haver ressurreição. Portanto, morto não fala com vivos. Mas você pode até argumentar o seguinte, bom, eu já escutei, já ouvi que numa sessão espírita alguém incorpora e fala, o espírito vem e fala com a voz da pessoa. Conta detalhes e tudo mais. Mas, irmãos, tudo isso é falso, ok? Mas tudo isso é falso, como o falso Samuel. Contou detalhes, começou a contar detalhes da vida de Samuel, que Samuel fizera. Sabe por quê, irmãos? Depois de Deus, ninguém conhece mais você e eu do que o diabo. Depois de Deus, ninguém conhece mais você e eu do que o diabo e seus demônios. Ninguém. Este é o primeiro argumento. Mortos não falam com os vivos. A Bíblia não pode se contradizer. Segundo argumento. O Senhor não respondeu Saul por meio de profetas. 1 Samuel 28, 16. Está claro, isto aí, consultou ao Senhor, porém o Senhor não lhes respondeu. Então, amados, nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado para não ir em lugares desta forma, ok? Nós temos que ter muito cuidado. O Senhor não lhes respondeu por profeta, nem por sonhos, nem por urim. Ora, Samuel era um profeta. Portanto, a quem ele consultou? Sabe o que a Bíblia responde? 1 Crônicas 10, 13 e 14. A resposta está lá. Quem ele consultou. Vamos ver? Se foi com Samuel mesmo. 1 Samuel 10, 13 e 14 também diz. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, cometida contra o Senhor por causa da palavra do Senhor
que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, uma feiticeira, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o seu reinado ao filho de Jessé, que foi Davi. A Bíblia diz que Deus matou Saul, porque ele consultou quem? A feiticeira. Essa era a ordem de Deus no Velho Testamento, no Pentateuco. Quem consultasse uma necromante, morria. Já pensou, irmão, se Deus fosse matar todo mundo hoje que consulta feiticeiros? No Brasil e no mundo morreria muita gente, não haveria cemitério para caber essas pessoas. Então, naquele tempo, no Pentateuco, era ordenado a matar essas pessoas. Já pensou, irmãos? Se Deus fosse agir assim hoje, muitos iriam morrer. Era abominação para Deus. Então Saul não falou com Samuel, porque a Bíblia diz: Deus não respondeu Saul por meio de profetas. E Samuel era profeta, Samuel era rei de Israel. Quando ele abandonou Saul, ele deixou ele lá e nunca mais ele viu ele até o dia da sua morte. Ok, amados? Terceiro argumento. Não há mudança de atitude numa pessoa depois que ela morre. Não há. Quem morre piedoso não transgride, mas depois de morrer. E quem morre ímpio não fica santo também depois da sua morte. Vai ficar da mesma maneira. Ora, se Samuel era homem de Deus, e ele era um homem santo, se ele morreu, se ele está com o Senhor, para estar com o Senhor, ele foi glorificado, ok? A Bíblia diz em Hebreus que os que sobem para o Senhor, eles são aperfeiçoados para entrarem na glória dos céus, aleluia. Eles são aperfeiçoados para entrarem na glória, de tal forma de que quem está na glória, quem já foi glorificado, não poderá mandar ou dar marcha ré e voltar atrás e pecar contra Deus. Como que Samuel, em glória, poderia voltar uma sessão espírita, uma sessão mediúnica, conspirar contra Deus, pecar contra Deus e fazer o que é abominação para Deus? Aliás, Samuel chegou a dizer, no capítulo 15, verso 23, no livro de Samuel, ok? Em relação ao próprio Saul, que o pecado de rebelião é pior do que o pecado de feitiçaria. O Samuel que vivera santamente seria, aleluia, um feiticeiro? Depois de morrer? Não. Ele foi um homem santo de Deus. Não faz sentido. É incoerente, absolutamente incoerente. Quarto argumento. Uma pessoa salva não pode se corromper depois da morte. Ok? Não pode. Por quê? Porque a Bíblia diz que o que morreu santo vai continuar santo. O crente que morreu santo vai continuar santo. Ele não pode voltar atrás e ser incrédulo. Ok? 1 Coríntios 5:8. Morrer aqui é deixar um corpo, irmãos, e habitar com o Senhor. Morrer aqui é deixar um corpo e habitar com o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 1:23. Morrer com o Senhor é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor do que estar aqui. Aleluia. Então veja só, o Samuel já estava na presença de Deus. Portanto, ele não ia e nem poderia voltar atrás e pecar contra Deus de maneira alguma. Ele iria passar na frente de Deus para ir atender a Saul que estava errado? Jamais ele faria isso. Quinto argumento, o descanso dos salvos não pode ser interrompido. É isto que está em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Bem-aventurados são os que morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas. Como é que uma sessão mediúnica, uma sessão espírita para atender um rei apóstata, para atender ao clamor de um necromante, pode arrancar alguém lá da presença de Deus e trazer aqui à terra para vir atender uma sessão espírita? Isto é conspiração contra toda a verdade divina, irmãos. Não pode acontecer. Aleluia. Cláudia Ribeiro, seja bem-vinda, amada. Deus te abençoe. Não pode acontecer, amados irmãos. Não pode. Glória a Jesus. Atender uma sessão mediúnica, deixar Deus e descer à terra, desobedecendo a Deus, jamais isso acontecerá.
Isto é uma conspiração contra toda a verdade divina, ok? Sexto argumento, os que praticam o espiritismo e a necromancia não serão salvos, a não ser que se arrependam. É o que diz a palavra de Deus. Apocalipse 21, 8 diz que os feiticeiros serão lançados no lago de fogo com o diabo e os seus anjos. A Bíblia diz em Apocalipse 22, 15 que os feiticeiros ficarão de fora do céu. A Bíblia diz em Gálatas 5, 19 e 20 que a feitiçaria é obra da carne e os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus, aleluia. O reino de Deus, aleluia. Êxodo 22, 18 e Lucas 20, 27 mostra que este pecado era punido com pena de morte em Israel. Amém? Glória a Jesus. Eu sei que os irmãos estão todos quietos, me ouvindo a falar sobre este assunto, porque esse é um assunto muito tenso. Aleluia. E infelizmente não vai dar tempo os irmãos da televisão nos assistirem a todo o final, quase estamos terminando, mas ainda tem mais um pedacinho para seguirmos. E nós iremos orar pelos irmãos na televisão, iremos continuar no Facebook e no YouTube aqui com esta revelação de Deus. Senhor Jesus, abençoa todo o teu povo na televisão, toda a tua igreja, vai de encontro ao teu povo, dá eles vitória, Senhor, dá eles a tua graça, dá eles o teu poder e que eles possam caminhar em novidade de vida, Senhor, e nunca olhar para trás, Senhor.